Você já se desafiou? Você já tentou criar uma história em quadrinho fora da sua zona de conforto, com um tema que não é você que escolheu? Olá, aqui é o Marcos Beck e eu falo sobre criação de histórias em quadrinhos e eu também te desafio de vez em quando. Ano passado eu participei de uma competição, de um concurso, e eu tive que criar uma história em quadrinho baseada em um tema. E isso me trouxe desafios grandes, né? Me trouxe uma forma diferente de encarar como eu criava minhas histórias em quadrinhos, porque até então eu vinha criando muitas histórias curtas, mas todas elas com tema livre, com qualquer tema que vinha na minha cabeça. Então, às vezes vinha uma ideia e eu ia lá e executava essa ideia e criava uma história a partir dessa ideia. Mas quando eu tive que participar dessa competição, eu senti que o desafio era muito maior quando eu não tinha controle sobre o tema. E ano passado, lembrando, né, que para quem não me acompanha há tanto tempo, eu criei o Desafio HQ Curta 2019 com o objetivo de incentivar todo mundo a criar pelo menos uma HQ curta dentro do ano de 2019. Nesse ano, as pessoas começaram a me pedir um novo desafio, né? E aí, teve o Desafio HQ Curta 2019 ano passado e esse ano, qual vai ser? Então muitas pessoas me mandaram mensagens e disseram, assim, me perguntaram qual seria o desafio desse ano. Então eu resolvi criar uma coisa parecida com o Desafio HQ Curta 2019, mas dessa vez tentando aumentar, escalar um pouco o tamanho do desafio. E para que isso aconteça, para que fique mais interessante, para que traga mais desafio, né, uma sensação de desafio maior, além de criar uma história em quadrinho, eu vou dar um prazo específico e vou dar um tema específico. Só que eu não queria escolher o tema da minha cabeça. Poderia até ter escolhido, mas eu preferia que vocês participassem disso. Então eu pedi para que vocês me sugerissem temas nos comentários dos meus últimos vídeos. E eu fiz uma enquete na minha aba de comunidade aqui do canal e também no meu canal do Telegram, com os temas que foram sugeridos. Antes de falar qual foi o tema que venceu, eu quero lembrar que a ideia do prazo, né, são 3 meses. Então o que eu quero fazer? Eu quero que o desafio tenha um tempo limite. Eu quero que ele não seja um desafio de um ano inteiro, que faz com que a gente procrastine, que faz com que a gente deixe para depois. Eu quero colocar um tempo um pouco menor. Só que eu sei que todo mundo é muito ocupado e que gestão de tempo não é uma coisa tão fácil de fazer quando quadrinhos, na verdade, acaba sendo o que a gente faz por hobby, por tempo livre. E eu sei que muitos de vocês estão nessa situação, assim como eu também estou nessa situação. Então, em vez de colocar um desafio mensal, alguma coisa de muita pressão, de tamanho muito curto, né, de duração muito curta, eu resolvi fazer um desafio trimestral. Então, a partir do lançamento desse vídeo, a gente vai contar 3 meses como prazo para esse desafio. Então, você tem março, abril e maio para poder criar essa história e publicar lá no desafio Flip Through. E o tema escolhido por vocês, sugerido nos comentários e depois eu juntei todos eles, fiz a enquete e vocês votaram, é coragem. Eu juntei a votação lá do meu canal do Telegram com a votação na enquete que eu fiz aqui na minha aba de comunidades e o tema que teve maior votação foi coragem. Então, para participar do desafio Flip Through, agora o que você precisa fazer é criar uma história do tamanho que você quiser com o tema coragem e publicar na plataforma Flip Through com a hashtag Desafio Flip Through. E no final desses 3 meses eu vou falar sobre todas as histórias que participaram, ou seja, eu vou pegar a hashtag Desafio Flip Through, vou listar todas elas na plataforma lá, vou ler todas as histórias, que é uma coisa que eu já faço, todo mundo que publica lá na Flip Through, praticamente todas as histórias eu leio, né? Mas eu vou ler com mais atenção ainda esses participantes do Desafio Flip Through, e vou fazer um review sobre eles aqui no meu canal. Então vou fazer um vídeo especial mostrando todo mundo que participou do desafio Flip Through. Desafio é uma coisa que eu acredito que transforma a gente, né? Faz a gente sair da zona de conforto, faz com que a gente consiga buscar coisas diferentes no nosso trabalho. Então muitas vezes a gente simplesmente traz esse sentimento de eu tenho uma ideia na cabeça e eu transformo em quadrinhos. Isso é muito legal, é muito relaxante, mas você acaba ficando naquilo que você está mais acostumado, porque você, por exemplo, lê muito ou assiste muito anime ou lê muito mangá de shonen, né? Você acaba tendo aquele padrão sempre trabalhando em cima dos temas de amizade, o tema de superação, que é uma coisa normal nesse tipo de quadrinho. Então, trazer um tema diferente para poder criar a sua história, para trazer um tema que não foi escolhido por você, muitas vezes vai fazer com que você pense numa história diferente, pense numa forma diferente de contar a história até. Então eu acho que, pessoalmente, esse desafio pode te ajudar a evoluir como quadrinista
ajudar a evoluir como artista e como contador de histórias também. E tudo isso é muito importante se você quer ser um bom quadrinista, se você quer que as pessoas leiam o seu trabalho também. E para te ajudar, né, a montar essa história, a ter, a controlar melhor o que você está contando nessa história, vai na minha playlist de storytelling, né, de contação de histórias que eu tenho no meu canal, que tem vários vídeos falando sobre estrutura de história, sobre tudo relacionado a como contar uma boa história. Então isso pode te ajudar também a dar o primeiro passo nesse desafio Flip Through. Eu também vou participar do desafio, isso é uma coisa importante de falar também. Eu quero participar do desafio porque, afinal de contas, para mim também vai ser um desafio pensar num tema que foi escolhido por vocês e tentar criar uma história com isso. Para mim, um desafio maior ainda vai ser porque eu vou tentar fazer de um jeito diferente. O que eu quero dizer com isso? Em vez de fazer a história no padrão normal que eu costumo fazer, que é como se fossem páginas de quadrinhos mesmo, eu vou tentar utilizar o padrão webcomic mais moderno, digamos assim. Mas o que é esse padrão? Se você já leu alguma HQ de fora, principalmente de fora do país, publicado no Tapas ou no Webtoons, você vai ver que ele tem um padrão um pouquinho diferenciado. A narrativa dessas histórias não costuma ser feita para ser lida em páginas, né? Então ele não tem a virada da página, ele não tem aquele bloco de página 1, página 2, página 3. Ele é feito para ler no celular, principalmente no celular. Então ele tem uma narrativa que considera que a pessoa vai fazer o scroll, né? Vai arrastar para baixo para ler a história. Normalmente, como as minhas histórias curtas eu estava publicando no Instagram, que tem o mesmo conceito de páginas, porque você posta uma foto por vez e as pessoas vão arrastando como se estivessem virando as páginas. Então nesse novo desafio, que isso não é uma exigência do desafio, que fique claro, é uma coisa que eu vou fazer porque eu quero experimentar esse tipo de narrativa. Nesse desafio que eu vou fazer é criar uma história com esse tipo de narrativa diferente. E pra mim, então, eu vou acabar escalando um pouco mais o desafio e eu te convido a pensar um pouco sobre isso, se você tiver interesse também em tentar se tornar esse desafio ainda mais desafiador, entre aspas. Eu vou te falar, eu vou te sugerir que talvez faça isso também, tente usar essa narrativa um pouco diferente. Lembrando que a grande diferença dessa narrativa não é o tipo de arte nem nada, é a forma como você vai conduzir o fluxo de leitura. Que numa página, a gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui no canal, e numa página de quadrinho a gente considera o zigue-zague, né? Aquela leitura começando de um lado, passando para o próximo e assim por diante até o final. É assim que a gente considera o fluxo de leitura, imaginando que a pessoa começa e termina uma página e somente depois ela vira aquela página e começa a ler a próxima. E nesse caso a gente está considerando de uma forma um pouquinho diferente. Eu considero que a pessoa começa a ler em cima e ela só vai terminar quando ela terminar a história. Então o fluxo de leitura passa a ser uma coisa contínua. Quando eu preciso de uma passagem de tempo, eu tenho que trabalhar diferente de como eu faço a passagem de tempo numa narrativa visual baseada em páginas de quadrinhos. Nesse caso eu tenho que considerar que a passagem de tempo vai ser vertical, vai ser constantemente vertical. Então, em vez de eu usar vários quadros um do lado do outro, eu vou usar essa ideia de ir passando para baixo. Então, se eu preciso que o leitor dê um respiro entre um quadro e outro, como se fosse numa página, uma virada de página, por exemplo, eu vou deixar mais espaço em branco entre um quadro e outro. E aí eu vou criando esse respiro, esse timing entre uma parte da história, um quadro específico da história e o próximo. Eu sempre fiz narrativa visual baseada em páginas, né? Então pra mim vai ser um pouco diferente, vai ser um desafio grande fazer isso também. Mas é uma coisa que eu já tenho pensado há bastante tempo. Eu queria fazer alguma coisa dessa maneira e eu achei que o desafio Flip Through trouxe essa oportunidade de eu experimentar essa coisa diferente. Então pra mim eu vou acabar tendo 3 desafios. O primeiro é ter um tema específico, especificado não por mim, mas por vocês. Ter um prazo de 3 meses para fazer isso e publicar dentro desses 3 meses e usar uma narrativa focada na web, focada no scroll do celular. Então acaba se tornando um desafio mais interessante ainda. Inclusive a Alexandra Presser, que é uma quadrinista e uma estudiosa dos quadrinhos, que eu já conheço lá atrás, lá na época que ela tinha um site chamado shampoo.art.br, lá no início dos anos 2000, se eu não me engano. Eu li os quadrinhos dela lá, ela foi uma inspiração para mim lá no começo, nessa questão de publicar quadrinhos online. E eu descobri que ela liberou de graça um e-book
né, que é o resultado do estudo de doutorado, do trabalho de doutorado dela sobre quadrinhos na internet, ou seja, webcomics. E exatamente tudo isso que eu estou falando sobre narrativa, ela explica um pouco melhor e ela aborda vários assuntos relacionados a como produzir quadrinhos nesse sentido, né, nesse formato para celular. E ela disponibilizou isso pra gente de graça, né, um trabalho que é muito incrível. Inclusive, para quem já está lá no meu canal do Telegram, eu disponibilizei o link lá para o pessoal baixar. É um e-book incrível, né? É um trabalho de doutorado, gente. Então é uma coisa de um nível impressionante mesmo. E eu vou usar muito disso para poder fazer essa tentativa, cumprir esse desafio de fazer um quadrinho no formato webcomic, né? Num formato de scroll, um formato que eu não sei dizer ainda se existe um nome para isso, né? Seriam quadrinhos para internet mas, bom, qualquer quadrinho que você publica na internet é um quadrinho para internet, é um webcomic, né? Mas seria num formato para a internet, né? Um formato de leitura para a internet. Não sei se tem um nome científico ainda, um nome padrão para isso, mas esse book dela com certeza ajuda bastante a entender melhor como funciona. Então, se você ainda não tem, entra lá no meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição, e baixa o e-book dela. Se você acessar lepresser.com, você também consegue baixar o e-book direto do site dela mesmo. Bom, é isso. Então, daqui a 3 meses eu espero estar fazendo um vídeo aqui no meu canal falando sobre o quadrinho de vocês, todos os quadrinhos que vocês vão publicar nesse novo desafio que a gente está criando, o desafio Flip Through. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o desafio ou sobre qualquer coisa, se não ficou claro o que eu estou falando aqui para você, deixa um comentário para mim que eu vou te responder qualquer dúvida sobre o desafio ou sobre qualquer outra coisa, né? Era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece de dar um like se você gostou do desafio e deixar um comentário para mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima.